Saudações eremitas, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade aqui com a nossa série, aqui nosso quadro do canal de perguntas e respostas. Hoje eu vou ler aqui e tentar responder pelo menos algumas das perguntas que vocês me enviaram essa semana lá no Instagram. Então, para aqueles que não me seguem no Instagram, vale lembrar, vai estar aqui na tela em algum lugar ou na descrição. E aí toda semana lá no Instagram eu abro um box de perguntas nos stories para vocês enviarem algumas perguntas para mim trazer para cá e responder em vídeo, certo? Aproveitar também o início desse vídeo aqui, pessoal, e falar que ontem, né, não sei exatamente qual dia vai estar sendo lançado aqui esse vídeo, mas foi na quarta-feira, eu lancei um vídeo aqui no canal anunciando as inscrições para a nova turma de mentoria do meu curso de magia angelical e planetária. Então, caso você tenha interesse em participar da turma de mentoria, estava esperando, porque às vezes o YouTube não notifica, é normal. Então já fica aqui meu aviso que um vídeo antes desse vídeo aqui é o vídeo oficial da inscrição, né, da abertura das inscrições da nova turma de mentoria. Aí lá nesse vídeo eu explico com todos os detalhes sobre como funciona, algumas novidades também que envolvem aí o processo, e vai estar tudo lá bem explicadinho. Então aqueles que eventualmente estão interessados e que não receberam, né, por algum inconveniente a notificação, fica aí a dica, tem um vídeo aí no vídeo anterior, é esse que está sendo lançado agora, sobre a questão das inscrições abertas para a turma de mentoria. As inscrições vão ficar abertas até o dia 15 de julho, chegou 15 de julho, eu já fecho, né, infelizmente, as inscrições, e aí provavelmente só lá em outubro ou novembro desse ano é que vai abrir uma outra turma, certo? Então agora, sem enrolação, vamos para as perguntas dessa semana aqui. Eu vou tentar, como sempre, fazer um vídeo um pouco mais curto, tentar trazer umas respostas um pouco mais objetivas. Perguntas que vocês me enviaram e que eu veja que tem assunto para fazer um vídeo específico, um vídeo um pouco mais elaborado sobre aquela pergunta em específico. Em breve eu estou trazendo aqui para o canal. Então, se a sua pergunta, por algum acaso, ela não for respondida, é porque eu estou preparando ela como um vídeo um pouco mais condensado a respeito daquele assunto. Bom, pessoal, então eu vou dar continuidade aqui nas perguntas, mantendo aquele tema da magia angelical. Os dois últimos vídeos eu falei bastante a respeito de magia angelical. Essa semana vocês mandaram aqui bastante perguntas que envolviam essa questão da magia com anjos, então eu vou continuar respondendo aqui essas perguntas a respeito de anjos, porque, como eu disse no vídeo passado, magia angelical é um assunto, é um tema pouco explorado, então eu acho bastante interessante estar trazendo aqui para quem ainda não conhece muito a respeito, certo? Uma das perguntas aqui foram: posso fazer uma evocação angelical com pessoas em casa? A resposta para isso é sim, você pode fazer uma evocação, pode fazer uma ritualística angelical com mais pessoas em casa. Eu não indico essa questão para ritualísticas de Goécia. As ritualísticas de Goécia, elas abrem alguns portais que através desse portal, por exemplo, passa outros espíritos, outros seres que não necessariamente são o daimon que você está tentando chamar ali naquele momento. Então, fazer ritualística de Goécia com mais pessoas em casa é um pouco arriscado, você acaba colocando em risco alguma pessoa da sua família, até mesmo os vizinhos às vezes são afetados por rituais de Goécia. Por conta desses portais que se abrem, essa energia ela acaba, sabe, se espalhando ali para os arredores. As ritualísticas angelicais, nesse ponto, elas são mais tranquilas, porque o portal angelical em si é um portal de energia sefirótica, então não existe grandes problemas de você fazer uma ritualística angelical com alguém em casa. Uma coisa que você deve se atentar é o banimento inicial e o banimento de saída. Por quê? Por mais que a ritualística angelical ela não abra portais para seres negativos passar, isso, claro, se você fizer a ritualística angelical da maneira correta, a sua operação de magia ela chama atenção no astral, querendo ou não. Todas aquelas velas, todos os incensos, a energia que você coloca ali no astral da sua vizinhança, isso vai chamar bastante atenção. Então é comum que em qualquer prática de magia que você for fazer, algumas entidades curiosas ou entidades zombeteiras tendem a se aproximar do seu local de prática, tendem a se aproximar da sua casa para ficar monitorando, para ficar observando, e isso pode vir a ser um risco. Eis a importância de fazer um banimento bem executado antes e depois da ritualística angelical. O banimento que você faz depois da ritualística angelical não é para banir o anjo, e antes também não é nada do gênero, é apenas para deixar um campo de energia, de proteção ao redor da sua casa, ao redor do seu local de prática, para justamente evitar qualquer entidade antagônica, qualquer entidade indesejada de se aproximar ou interferir ali no seu local de prática. Então, por exemplo, quando você for fazer o seu ritual menor do pentagrama, vamos supor, existem vários rituais de banimento que você pode utilizar ali numa cerimônia de invocação de anjos, mas o mais básico, né, o ritual menor do pentagrama. Quando você for fazer o seu ritual menor do pentagrama, certifique-se de projetar os pentagramas quando você traça eles e visualizar eles não somente
ali no seu local de prática, ali naquele cômodo onde você está, mas visualize ele ao redor, todos eles ao redor da sua casa. Quando você chamar pelos arcanjos, os 4 arcanjos dentro do RMP, visualiza também a presença dos arcanjos ao redor da casa como um todo, porque isso vai garantir que o espaço de toda a sua casa ou da vizinhança, da forma como queira, ele vai estar livre de energias ou de presenças que não são desejadas, certo? E isso vai propiciar uma ritualística segura para aqueles que estão eventualmente em algum outro cômodo da casa ou para algum vizinho e tudo mais. Futuramente eu falo sobre isso, da questão da Goécia, para não estender aqui. Eu tenho alguns métodos aí para que você consiga selar ou de alguma forma bloquear a energia das práticas de Goécia dentro daquele templo para não prejudicar algum vizinho, para não prejudicar uma pessoa que esteja num outro cômodo da casa, mas é uma coisa um pouco mais avançada, então futuramente eu trago um vídeo sobre isso. Mas dentro da questão angelical é tranquilo, você pode sim fazer o seu ritual com outras pessoas na casa, mas apenas daquela forma. Certifique-se de que você não vai ser interrompido, certo? Para não desrespeitar a ritualística, então pode ter sim outra pessoa em outro cômodo. Só certifique-se de que essa pessoa ela não vai de alguma forma fazer barulho ou de alguma forma, sabe, te interromper ali, porque isso acaba sendo desrespeitoso com o anjo, com a ritualística como um todo. Então, de um modo geral, é seguro sim, mas atentem-se à questão do banimento antes e do banimento depois para afastar, sabe, qualquer entidade, qualquer força, qualquer energia que eventualmente seja desperta ou que chame a atenção, né, na vizinhança ali do seu astral. Pegando o gancho dessa última pergunta, uma das que eu recebi também foi: quais os riscos de trabalhar com anjos? Visto que são poucos os riscos, eu tinha falado desse assunto no vídeo passado, e é justamente sobre isso que eu estava falando. Os pequenos riscos que você pode ter dentro da ritualística de magia angelical é o seguinte: você não realizar um banimento antes e não realizar um banimento depois. Porque isso, como é que eu posso explicar para vocês de uma maneira prática? O banimento antes da ritualística angelical, ele serve para você preparar o seu local de prática, preparar o seu cômodo onde você vai estar realizando a ritualística para receber energia angelical. E quando a gente fala de energia angelical, a gente está falando de energia divina. Então a energia do lugar ela não deve ser, sabe, ela não deve estar de qualquer jeito. Você precisa propiciar, você precisa fazer ali algumas práticas de banimento e acender incensos, etc, para condicionar o seu local de prática a receber energias angelicais. Então não é somente a questão do banimento, mas também, por exemplo, você precisa consagrar as velas que você for utilizar, você precisa exorcizar a chama das velas que você for utilizar. Isso já tem vídeo aqui no canal falando sobre velas, sobre incenso, água da arte. Como eu estava falando, os incensos também precisam ser consagrados e exorcizados, porque a fumaça do incenso ela vai tomar o ambiente da prática como um todo, e essa fumaça ela precisa estar devidamente purificada, sem nenhum tipo de energia indesejada. Senão você não consegue criar a atmosfera correta para chamar o anjo, para chamar a energia do anjo. E aí é que está um dos riscos, porque se você, por exemplo, não fizer banimento, acender vela de qualquer forma, por exemplo, pegou a vela da loja, já colocou lá e acendeu sem nenhum tipo de consagração, sem nenhum tipo de exorcismo, fez a mesma coisa com incenso, os demais materiais também não estão exorcizados, isso não vai propiciar uma atmosfera de energia divina de se manifestar, o que gera um risco de, por exemplo, uma entidade zombeteira aparecer ali no local ou no lugar do anjo. Então você pode acabar sendo tapeado por uma entidade aleatória que estava zanzando ali pela área, e aí, pelo fato de não ter nenhum tipo de banimento, pelo fato de não ter nada consagrado, isso gera uma brecha para entidades indesejadas adentrarem no seu local de prática e eventualmente se fazer passar por um anjo ou tentar te sabotar de alguma forma e prejudicar. Então, como eu disse, toda ritualística, todo ato mágico, ele chama a atenção no astral. Por isso que é sempre importante você fazer banimentos antes e banimentos depois e consagrar tudo da maneira correta para não deixar brechas para espíritos indesejados, zombeteiros, malignos, enfim, se apropriar daquilo ali ou querer te sabotar de alguma forma, porque, convenhamos, para um espírito negativo da sua vizinhança, porque sempre vão ter obsessores, sempre vão ter outros tipos de entidades mais negativas nesse sentido, para eles não é interessante que você fique fazendo ritualísticas dentro do território dele ali, e vamos falar de território astral aqui para deixar mais simples, de você ficar canalizando energias angelicais. Então existem muitos obsessores, existem muitas categorias de seres espirituais que são muito territorialistas. Então, quando você começa a fazer alguma coisa em relação a operações de magia, isso chama a atenção e isso irrita
muito desses seres negativos do astral da sua vizinhança. Então isso pode ser um ponto negativo para você. Vários alunos meus já tiveram experiências dessa forma, de querer fazer uma ritualística, mas sem fazer os preparos iniciais, sem fazer as consagrações, sem fazer banimentos, e sentiram energia negativa no que era para ser uma ritualística de energia, sabe, divina, de energia positiva, de energia de acolhimento, de harmonia. Por que isso acontece? Porque geraram-se brechas no processo da construção da ritualística como um todo, que fez adentrar ali algumas energias indesejadas ou algumas entidades indesejadas que tentaram atrapalhar no processo. Agora, quando você faz o banimento, quando você consagra as suas velas, consagra os incensos, dedica essas velas e incensos a um propósito específico, quando você se conecta com a energia ali daquela, sabe, daquele intento que você está criando, isso vai propiciar aí uma espécie de proteção, uma camada de proteção, porque a energia do ambiente em si, ela vai se fortalecer, ela vai se fortificar, impedindo qualquer energia indesejada de adentrar ali e de alguma forma te oferecer algum risco. Continuando no assunto de anjos, uma outra pergunta que eu recebi foi: podemos ser amigo de um anjo? Bom, muito se fala, né, nos grupos de ocultismo sobre essa questão de amizade ou um elo mais estreito com alguma entidade astral, seja um daimon, seja um anjo, etc. Como a pergunta é focada na questão angelical, não vou entrar no mérito aqui de falar sobre a questão da Goécia, senão eu vou estender esse vídeo aqui em outro debate. Mas o foco é: podemos ser amigos de um anjo? Ao meu ver, não, porque a questão de você estar entrando em contato com um anjo não é para você ter assim um amigo. É claro, como eu falei alguns vídeos atrás, a função do anjo, a função do arcanjo com a humanidade é nos auxiliar no nosso processo evolutivo, certo? Alguns vídeos aí atrás eu falei um pouco mais sobre isso, então caso não tenham visto os vídeos antigos aí de pergunta e resposta, assistam que daí vai fazer um pouco mais de sentido essas colocações que eu estou fazendo aqui agora. Então o anjo, o arcanjo, ele está aqui para nos auxiliar no nosso processo de desenvolvimento. Muita gente acha que os anjos gostam de bajulação, ou de que os anjos gostam de ser adorados, e não é bem assim. Quando você começa de fato a praticar magia angelical, quando você entra em contato com os anjos, você, sabe, sente uma espécie de, eu não diria indiferença, mas uma neutralidade muito grande do anjo para com você, sendo um ser humano. Então, a maioria dos contatos angelicais, eles acontecem de maneira muito, sabe, muito neutra. E os anjos, já é sabido também que os anjos não gostam de adoração, eles não gostam de bajulação. Quando você vai querer agradecer ele, etc., e já partir para um lado mais de adoração, eles simplesmente desviam do assunto, porque para eles, na visão deles, a verdadeira gratidão, a verdadeira adoração deve ser destinada à força criadora, não eles. Os anjos são apenas mensageiros da força criadora. Eles só fazem o que fazem, eles só intercedem na nossa vida de acordo com a permissão da força criadora. Então o anjo é somente um agente da força criadora, um mensageiro, por isso que ele não gosta de adoração, eles servem a força criadora, logo todo o processo de gratidão, todo o processo de louvor, ele deve ser destinado, aos olhos do anjo, ele deve ser destinado à força criadora, e não ao anjo em si. O anjo é só um intermediário de nós, como seres humanos, da força criadora. Então por isso que eu digo, não existe uma relação de amizade ou uma relação mais afetiva entre humanos e anjos, até porque é um ser de uma energia, convenhamos pessoal, de uma energia completamente infinitas vezes superior à humanidade. Os anjos somente se adaptam no momento da ritualística, quando você abre o portal, quando você traz a consciência do anjo para o seu local de prática, ele apenas vai se adaptar à questão da linguagem humana para conversar com você, para te passar os conselhos, só que muita gente tem essa tendência de querer personificar, os anjos, personificar a força criadora, mas não leva em consideração que são seres que existiam muito, mas muito antes da humanidade ser criada. Então eles apenas se adaptam aos padrões de comunicação humana para conseguir nos atender, mas não existe uma amizade ali de fato. Pode parecer que tem, mas como eu disse, é tudo de maneira muito neutra mesmo. E também é variável, tem alguns arcanjos que vão ser um pouco mais neutros, como eu disse, outros vão demonstrar uma espécie de carinho ou uma espécie, sabe, de uma ligação afetiva um pouco melhor, mas como eu disse, isso é apenas uma espécie de artifício para se enquadrar dentro dos padrões humanos de comunicação, porque a comunicação humana ela envolve muito dessa questão afetiva. Quando alguém está se comunicando com a gente e usa de pronomes de tratamento de uma maneira mais afetiva,
isso acaba fazendo com que a gente se conecte melhor com aquela conversação em si. Então os anjos entendem isso, os anjos entendem que o ser humano é uma criatura afetiva, e eles se adaptam a esse processo, se adaptam a essa necessidade para conseguir se comunicar com a gente e para passar alguns conselhos e fazer a gente aceitar, fazer a gente entender e confiar nele, para eventualmente fazer alguma coisa na sua realidade. Mas entendam que são seres de uma energia inefável, são seres de uma energia que não dá para medir. Eles apenas se adaptam a alguns pequenos padrões humanos para estar ali em contato com a gente, certo? Mas não existe uma amizade. O propósito deles é apenas auxiliar a gente no nosso processo evolutivo. O propósito dele é fazer um intermédio entre nós, como seres humanos, e a força criadora. Próxima pergunta, então. Posso usar uma wakizashi ou uma tanto como punhal da arte? Para quem não sabe, pessoal, wakizashi e tanto são lâminas japonesas. Então a gente tem, por exemplo, a katana, que é a espada tradicional japonesa, aquela curva de um fio só. E aí nós temos a wakizashi, que é uma versão da katana, só que de maneira um pouco reduzida. E temos a tanto, que é um pequeno punhal, só que com o mesmo padrão de lâmina, apenas um fio e com a ponta no ângulo de 45 graus. Isso é uma tanto, que é uma lâmina tradicional japonesa. A pergunta dele, ela foi provavelmente baseada porque é o seguinte: tem muitas tradições que dizem que tanto o punhal da arte, tem vídeo aqui no canal falando sobre punhal da arte, tem vídeo também falando sobre espada da arte, que elas devem ser feitas no padrão de cabo de cruz, né? Ou seja, aqueles cabos padrão de espada europeia, tanto a adaga quanto a espada. No vídeo aqui do canal, é um vídeo antigo que eu mostrei o processo de adaptação da minha adaga. A minha adaga, ela é de fato dentro do padrão de cabo de cruz, mas a minha espada, eu uso uma espada de padrão japonês, ou seja, uma katana, o que foge um pouco da maioria das tradições aí advindas da Golden Dawn e tudo mais. Só que o que a gente tem que analisar, pessoal, é o seguinte: eu não gosto muito dessa regrinha de tem que ser, né, a espada ou o punhal tem que ser da forma de cabo de cruz. A gente tem que analisar uma coisa: contexto histórico. A magia cerimonial, ela não nasceu na Europa em si. A magia cerimonial, ela vem de muito antes da Europa. Ela foi difundida na Europa e depois da Europa veio para cá, para as Américas, depois com a Golden Dawn e tudo mais. Só que a gente tem que analisar que, supostamente, magia cerimonial, alta magia, ela surgiu já lá no Egito. Depois do Egito foi se, difundindo para outros lugares do mundo. Aí veio para a Grécia, as práticas terúrgicas do Jâmblico, etc. Depois o imperador Constantino começou a cristianizar um pouco mais as práticas de alta magia, de magia cerimonial. E a magia a magia cerimonial, né, como a gente conhece hoje, grimórios como, por exemplo, as clavículas de Salomão, entre outros, a maioria deles foram constituídos ali na Europa. Por isso que as recomendações desses grimórios antigos, desses grimórios medievais, é que fosse uma lâmina de padrão de cabo de cruz. Só que o pessoal lá do Antigo Egito que praticava alta magia e tudo mais, eles provavelmente não utilizavam lâminas de cabo de cruz, porque se vocês repararem, cada civilização, cada cultura tem o seu tipo específico de lâmina. Então no Oriente Médio você vê um padrão de lâmina diferente. Lá na China, no Japão, você vê um padrão de lâminas de armas diferentes. Aqui, por exemplo, na América tem outros tipos de padrões de armas, na Europa, mesma coisa. Então, como eu disse, eu acredito que seja tranquilo você utilizar diferentes modelos de lâmina em si, desde que seja de ferro, desde que seja de aço, porque daí sim você traz a propriedade do ferro, do aço, de dissipar, de dissolver energias negativas, mas o padrão, o modelo da lâmina, o modelo da peça, na minha opinião, ela não importa muito, porque isso é uma coisa que surgiu, uma regra, foi um padrão que surgiu das práticas de magia cerimonial ali da Europa e que acabou se difundindo depois aqui para nós também, mas vale lembrar que magia cerimonial, alta magia, não é algo exclusivo da Europa. Outros povos de outras culturas muito mais antigas já praticavam e provavelmente usavam lâminas diferentes para estar, executando, né, seus processos de banimento, seus processos de dissipação de energias negativas através da espada, através do punhal da arte. Então é tranquilo você utilizar uma wakizashi, é tranquilo você utilizar uma tanto, é tranquilo você utilizar qualquer outro tipo de lâmina que você eventualmente tenha uma espécie de afinidade. Eu, por exemplo, lá no vídeo da espada eu falei, eu queria usar a katana porque é uma lâmina que, pra mim, eu me sinto mais confortável portando ela
visto que a espada ela é uma espécie de amuleto de proteção. Então eu não me sinto confortável em manusear uma espada de padrão europeu, de 2 fios, de cabo de cruz, etc. Eu prefiro a espada tradicional japonesa, até porque eu pratico algumas artes marciais que envolvem a espada japonesa. Então é muito mais proveitoso para mim escolher uma peça, escolher, sabe, uma lâmina que tenha ressonância, sabe, que eu tenha uma afinidade, do que forçar uma afinidade com outra peça que eu não tenha tanto, sabe, tanto contato assim. Então, quando se trata de itens, sabe, da arte, itens cerimoniais, eu gosto bastante de aplicar essa questão da ressonância, de você olhar para a peça que esteticamente ou de alguma outra forma te agrada e que, enfim, tem uma conexão com você e você utilizar aquilo ali dentro das suas práticas. Então, existem sim algumas adaptações individuais que cada um vai fazer de acordo com seus gostos, de acordo com aquilo que traz mais afinidade. Certo, vamos para a última pergunta aqui então, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo. A pergunta foi: depois que as ferramentas forem consagradas, não vai ser mais necessário consagrá-las novamente? A resposta é não. Uma vez que você consagra um item, ele se torna sagrado para sempre. A própria palavra já remete. Consagrado vem de um item sagrado. Com exceção de algumas coisas como, por exemplo, as velas, incensos e água da arte, que são itens consumíveis, ou seja, são itens que vão acabar cedo ou tarde conforme o uso, esses vai ter que refazer, vai ter que reconsagrar. Mas agora itens como, por exemplo, o círculo mágico, itens como uma tábua da arte, um triângulo de manifestação, espada e adaga, como a gente estava falando aqui anteriormente, baqueta, deixa eu ver o que mais. Se você for consagrar algum outro objeto, os selos angelicais, os selos de Daimons, qualquer coisa que não seja de fato consumível, ou seja, que seja um item durável, né, de validade assim, indeterminada, você não precisa mais consagrar ele novamente, uma vez que ele foi consagrado. Existe uma coisa que eu devo falar, por exemplo, pantáculos, que são talismãs planetários. Os pantáculos, você, por exemplo, você consagra uma vez só também, mas eles exigem ativações recorrentes. Mas isso é uma coisa que eu quero trazer, inclusive eu estou devendo para vocês a continuação, né, do vídeo de pantáculos. Os pantáculos, né, que são talismãs planetários, eles precisam que você fique recarregando eles porque eles são, sabe, eles são ferramentas que absorvem energia planetária. E eles gastam energia planetária de acordo com o uso que você vai fazendo deles. Então, para o caso dos pantáculos, você consagra uma única vez, só que ele precisa ser reativado várias vezes, mas isso é assunto para vídeos futuros aqui do canal. Agora, todas as demais ferramentas, círculo mágico, triângulo, baqueta, adaga, selos, etc., uma vez consagrado, ele fica consagrado para sempre. Caso você queira, por exemplo, eu fiz uma espada, e aí depois de algum tempo eu quero trocar essa espada, eu quero consagrar outra espada, o que eu faço com a antiga? Eu recomendo você enterrar. Então, quando você quer se desfazer de um item consagrado, você enterra ele, você devolve ele para a terra vai absorver a energia dele e vai dissipar isso. Então, você agradece ao item. A partir do momento que você consagra alguma coisa, é como se o item tivesse, sabe, uma vida própria. Então, você precisa agradecer pelo uso, né, enfim, pela prestatividade daquele item enquanto você utilizou ele, e você pode enterrá-lo, certo? Dessa forma, você enterra, você vai dissipar a energia daquele item e aí você já pode estar fazendo uma outra ferramenta caso queira refazer. Isso serve para tudo, serve para círculo mágico, serve para espada, serve para baqueta, serve para selos angelicais, selos de Daimons. Enterra, agradece e aí faz outro normalmente, certo? Então é isso, pessoal, agradeço pela audiência de vocês. Semana que vem provavelmente eu vou estar criando mais um box de perguntas lá no Instagram, mas ainda ficaram algumas dúvidas aqui, então provavelmente na semana que vem eu ainda vou responder um pouco das dúvidas que sobraram aqui hoje, mas de qualquer forma eu vou estar abrindo o box de perguntas lá, então só me seguir lá no Instagram, quando eu abrir lá o box de perguntas, vocês fiquem à vontade, tá, para enviar lá as dúvidas de vocês. Vale lembrar que o vídeo anterior a isso aqui é o vídeo a respeito do anúncio das inscrições, né, da nova turma de mentoria, então para aqueles que têm interesse fica aí, vou tentar deixar o link aqui na descrição também caso eu lembrar, certo? No mais é isso, pessoal. Bons estudos a todos e mais uma vez obrigado por assistirem. Valeu!